Então eu acho que a internet, no mínimo, quer dizer, eu tenho uma teoria, vou fazer uma teoria aqui. Do mesmo jeito que Jung fala no inconsciente coletivo, que é uma coisa que existe, que influencia a gente toda, tem todos os estereótipos, aquelas coisas todas, eu acho que a convivência na internet, as pessoas convivendo na internet, vão criando, estratificando alguns valores que começam a ser comuns para todas elas. É como se você criasse um consciente coletivo internacional. Então, por exemplo, eu acho que uma das coisas que aconteceu lá nos países árabes é isso. Um pessoal convivendo não só com a internet, usando a internet para falar com os seus colegas para marcar uma passeata, mas o cara se comunicando com gente do mundo inteiro. E gente que vive países com outros valores diferentes, quer dizer, a maioria do mundo vive situações de liberdade, de coisas que para aqueles caras não existia. Isso começa, você cria uma espécie de valor universal que a pessoa começa a querer viver aquele valor, ter aquele valor e começa a brigar por ele. Então, eu acho que a internet, no mínimo, cria isso, cria um consciente coletivo internacional que influencia o comportamento das pessoas. Aí, disso virar uma causa local em algum lugar, é o caminho aí do que está acontecendo naquele lugar, até que ponto as pessoas já não aguentam mais aquela situação local e daí para frente. Bom, agora a gente tem o Marcelo Marquezini, chegou aqui com a gente, que fala um pouco disso. Você é da Escola de Ativismo para a Sustentabilidade, né, Marcelo? É engenheiro florestal, trabalha com ecologia de florestas tropicais, ficou 10 anos fazendo campanha pela Amazônia. A gente está falando muito disso, né, como transformar a causa, como trazer a causa, fazer a causa permear todos os âmbitos da sociedade, virtual, presencial. O que você, enfim, quer colocar sobre isso? Eu estava ali escutando, principalmente essa questão de valores, agora que o Raul colocou aqui, a própria questão de nos tornarmos comunicadores, né? Eu dou o exemplo da escola. A Escola de Ativismo, ela é um coletivo, um movimento, na verdade, que surgiu exatamente sentindo o vácuo que existe na formação de pessoas para um ativismo organizado. Porque nós temos movimentos espontâneos na sociedade, estamos vendo vários deles aí. Contudo, a gente pode estar trabalhando, principalmente no ativismo, em várias causas, mas de uma maneira mais organizada. E essa questão do engajamento, por exemplo, né, nós citamos aqui que as pessoas preenchem um abaixo-assinado ou pela internet divulgar, informar um determinado problema, como agora está acontecendo com o Código Florestal. Esse é o primeiro passo de uma escala de engajamento do cidadão, do indivíduo, né? O ideal é quando ele passa desse apenas assinar ou retweetar ou repassar a informação, quando ele passa a um segundo passo em que ele, além de fazer isso, ele se propõe a algo mais, como, por exemplo, participar de uma marcha. Como, por exemplo, ir visitar o escritório de um determinado senador, por exemplo. Todos eles têm suas bases nas cidades, espalhadas pelo Brasil, além dos seus gabinetes em Brasília. Quando o cidadão passa nesse segundo estágio, você realmente está engajando ele. Como engajá-lo? Aí existe uma série de técnicas. Este é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. Mas chamando a atenção aqui para o que o Raul falou de valores, valores são fundamentais. Uma primeira coisa é a escolha do público. Se você quer trabalhar, por exemplo, quem já está imobilizado, quem quer trabalhar com a questão do Código Florestal, se você quiser engajar as donas de casa, por exemplo, de um determinado bairro, de uma determinada região, esse é um público. E é um público que no geral, tem determinados valores que não são os mesmos, por exemplo, que jovens universitários das universidades federais. Então, a definição do público é um primeiro passo para você poder trabalhar. E isso em comunicação também, porque a mensagem que você vai passar para este público, ela tem que mexer com os valores dessas pessoas, ativar valores que vão remeter à mobilização para aquela causa. Um segundo passo é exatamente esse. Quais valores aquele público que você escolheu precisam ser ativados para você envolver na sua causa? Então, nós temos uma infinidade de valores. E aí alguém citou aqui o exemplo de atores trabalhando e chamando a questão.
Nós vivemos numa época em que atores, atrizes, modelos têm um peso, jogadores de futebol, têm um peso enorme na sociedade. As pessoas que veneram esse tipo, até idolatram esse tipo de personagem, possuem valores muito parecidos, muito específicos e que podem ser ativados quando você trabalha com eles mesmos, com os próprios atores. Então, por exemplo, fazer campanhas em que esses atores aparecem, fazendo um chamamento para a questão, você vai estar ativando esse público específico. Vamos fazer aqui uma pausa na nossa discussão e vamos ver quem está afim de falar com a gente. Na verdade, a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, que estava ontem na votação, votou a favor da discussão sobre o Código Florestal, está com a gente na linha e resolveu enfrentar aqui, conversar conosco, discutir um pouco mais. Tudo bom, senadora? Se ela entra aqui, a voz do além. Tudo bem, Ana Rita? Tudo bom, senadora? Tudo bem. Poxa, que prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. Queria que você contasse um pouco. Eu sei que ontem você, enfim, apresentou uma emenda para suprimir o artigo 39. Queria que você contasse um pouco o que é esse artigo e qual é a sua percepção do dia de ontem, dessa votação de ontem. Olha bem, na verdade eu gostaria inicialmente de dizer que aqui no Senado está se fazendo um esforço muito grande de se construir uma proposta que seja diferente do que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Então, os relatores, particularmente o relator Jorge Viana, que é da Comissão de Meio Ambiente, tem procurado dialogar muito também com o relator Luiz Henrique, que é relator de outras 3 comissões, dialogar também com o governo, para que a gente possa reparar alguns pontos do que foi aprovado na Câmara dos Deputados. E apresentamos algumas emendas com relação a isso, para que a gente possa melhorar o projeto de lei. Na reunião de ontem, o debate foi bastante intenso, né? Na verdade, esse debate de ontem é o primeiro a partir do momento que o projeto chega na Câmara, que chega aqui no Senado, mas antes dele chegar no Senado, nós fizemos várias audiências públicas e que foi possível acumular durante esse processo informações que nos ajudam a fazer agora a nossa intervenção. Na verdade, na reunião de ontem, foram apresentadas todas as emendas discutidas pelos senadores. Parte dessas emendas nós pedimos que fossem colocadas em votação, para que nós consideramos que eram as emendas de maior peso, mas essas emendas elas não foram acatadas no todo pelo relator, apenas algumas. Diante disso, pelo menos a minha posição naquele momento foi de não aprovar o relatório do relator Luiz Henrique, considerando que uma parte significativa das emendas que nós fizemos nos destaques não foi acolhida por ele naquele momento. E nós consideramos que essas emendas elas são importantes porque elas conseguem, na verdade, reverter parte da discussão que foi feita na Câmara dos Deputados. Então, foi um pouco isso que aconteceu no dia de ontem. Deve ter sido bom. E sobre esse artigo 39 que a senhora apresentou uma emenda para suprimir, a senhora pode explicar um pouco mais sobre isso para a gente? Na verdade, nós estamos suprimindo o parágrafo único do artigo 39, no sentido de evitar, né, eu confesso que eu estou sem a redação aqui agora em mãos para conversar com você, mas foi no sentido de alterar de fato o projeto, né? O artigo 39, o parágrafo único, ele não é um parágrafo que é possível manter, né? Então nós pedimos a supressão desse parágrafo. E esse barulho que a sociedade está fazendo aqui longe de Brasília, está chegando aí no Senado? Quer dizer, há uma consciência de que tem uma parte da população não só insatisfeita, como querendo alguma mudança, fazendo alguma pressão, senadora? Sim, nós tivemos,
a sociedade civil, através dos mais variados movimentos, tem se mobilizado, tem estado presente. Ontem, por exemplo, tivemos a presença de alguns representantes, por exemplo, da Via Campesina, mais ligados à agricultura familiar, mas também representantes de outros setores ligados ao agronegócio. Então, assim, tem tido uma presença significativa de representantes da sociedade que estão acompanhando o debate, tanto na Câmara, como aconteceu anteriormente, e agora acompanhando aqui no Senado. Alguém de vocês quer fazer uma pergunta? Porque ontem, acompanhando o que aconteceu... Eu estou ouvindo muito pouco vocês, por favor. Tá. Quem vai falar agora é o Raul Cruz Lima, que, enfim, é o nosso desenvolvedor da campanha Floresta Faz a Diferença, senadora. Senadora, ontem eu não vi inteira a sessão, mas vi pedaços. E a gente viu que antes vários senadores levantaram problemas no projeto do relator e, na hora de votar, eles votaram em contradição com o que estavam falando antes. Quer dizer, eles estavam levantando, isso aqui não é bom por causa disso, isso não é bom por causa disso, não é bom por causa daquilo, levantaram uma série de questionamentos, mas na hora de votar, todo mundo votou a favor e deixaram como confiança que o relator depois fosse olhar as emendas e aí, pelo que a gente entende, ele que vai escolher o que vai ser aceito ou não. Como que explica essa coisa da pessoa primeiro falar? Quando ele fala, você até entende que ele vai votar contra, aí depois ele vota a favor. Olha só, há uma expectativa por parte dos senadores, particularmente os que compõem as comissões, né, que estão discutindo, que têm a responsabilidade de discutir o código, a expectativa de construir propostas que sejam de consenso. E havia uma estratégia no sentido de aprovar o relatório com as emendas que foram apresentadas pelos mais variados senadores. Foram muitas emendas apresentadas, muitas, que na verdade resgata aquilo que nós defendemos que seja melhor para a sociedade, pelo menos que eu defendo e que outros defendem, que procura corrigir alguns pontos que nós consideramos que sejam ruins, que sejam maléficos, vamos dizer, para a questão ambiental, que foram aprovados na Câmara. Então, nessa expectativa de aprovar o relatório juntamente com as emendas, é que, com certeza, alguns senadores aprovaram o relatório. Eu, particularmente, tive a seguinte posição e eu me baseei por esse procedimento. Até mesmo, talvez, até contrariando um pouco o encaminhamento dado pelo nosso relator. Porque o nosso relator está fazendo um esforço tremendo, imenso, no sentido de corrigir o projeto que veio da Câmara, fazendo esse diálogo com o nosso relator, o relator da Comissão de Meio Ambiente, que é o relator Jorge Viana, que está fazendo um diálogo com o relator Luiz Henrique, com outros senadores, para tentar corrigir essas distorções que aconteceram na Câmara. E eu me baseei da seguinte forma: o senador Luiz Henrique, ao se posicionar com relação às emendas que nós fizemos, os destaques, e entre elas a emenda que eu apresentei, ele não acatou todas as emendas, acatou apenas algumas das emendas. E, em função disso, eu achei por bem não aceitar o relatório. Nós vamos discutir, né? Eu quis manter a minha coerência, né? Se ele tivesse acatado as emendas que nós todos tínhamos apresentado, que uma foi da minha autoria e as demais de diversos outros senadores, o senador Lindbergh, o senador Rodrigo Hollenberg e outros senadores, se ele tivesse acatado, com certeza nós teríamos aprovado o relatório com essas emendas que nós tínhamos feito destaque, que nós consideramos que essas emendas são estrategicamente importantes para mudar o quadro do projeto que veio da Câmara. Mas como ele não acatou a maior parte das emendas, apenas algumas, eu entendi que o relatório não deveria ser aprovado. Essa foi a minha posição. Possivelmente a posição dos outros senadores foi de aprovar o relatório, acreditando que ainda é possível mudá-lo a partir do diálogo, da conversa e do processo de negociação.
Mas parabéns, Então, é essa a minha posição. mas parabéns para a senhora pela coerência.